nome é Bianca e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o incrível A Metamorfose do Franz Kafka. O Franz Kafka era boêmio e o sonho dele era viver da escrita. Ele nasceu na República Tcheca em 1883, só que o pai dele era muito autoritário e desde cedo ele já soube que ele não ia poder viver da escrita. No tempo livre que ele tinha, ele se dedicava aos romances e aos contos que ele escrevia, mas depois de um tempo ele entrou na faculdade de Direito e se formou em Direito. Na faculdade, ele conheceu o melhor amigo dele, chamado Max Brod, e depois, em certo ponto da vida dele, ele descobriu que ele tinha tuberculose, e no testamento dele, ele deixou pro melhor amigo que não era para ele publicar nenhum conto dele, que era para ele destruir tudo, mas o melhor amigo dele resolveu não acatar o pedido dele e publicou, depois de 3 anos da morte dele, A Metamorfose e outros títulos que o autor tinha. O Kafka, ele era solitário, ele era depressivo, e ele tinha um senso de dever, tanto que ele trabalhou por 14 anos em uma empresa de seguros. E eu acho que tudo isso se reflete aqui no livro dele, A Metamorfose, que foi escrito em 1912 e publicado em 1915 pelo melhor amigo dele. Então vamos falar um pouquinho sobre a história da Metamorfose. A Metamorfose é um livro sobre um homem chamado Gregor Samsa, que se vê transformado em um inseto gigante quando acorda numa manhã aleatória. A primeira reação do Gregor é ver que ele tá atrasado pro trabalho, então ele começa a se apressar para tentar sair da cama, mas ele não consegue por causa do novo corpo dele. E a descrição do corpo dele é um pouco nojento de ler, porque ele tem uma barriga meio cascuda, que nem como se fosse de uma barata mesmo. Mas não foi nessa hora que eu senti realmente o nojo quando eu tava lendo, foi um pouco mais pra frente e eu vou falar pra vocês quando. O Gregor é um caixeiro viajante, ou seja, ele era um vendedor de tecidos ambulante da época. E ele trabalha 5 anos para uma empresa e ele começou a sustentar a família inteira quando o pai dele veio à falência e ainda por cima estava devendo dinheiro. Então ele começou a trabalhar para começar a sustentar a família e depois de 5 anos trabalhando para essa empresa, ele começou a ganhar bem, ele foi promovido. Tanto que a família, ninguém mais da família precisa trabalhar porque ele consegue sustentar a casa e a família inteira. Eles moram em um apartamento grande até, eles são realmente bem de vida, a mãe e a filha têm joias, o pai não precisa trabalhar e o Gregor ele não se sente mal com isso, na verdade ele sente o contrário, ele sente orgulho de sustentar a família inteira. Então ele tenta se levantar da cama, mas ele não consegue. Ele tenta se levantar a qualquer custo, porque ele sabe que ele tá atrasado pro trabalho. E nisso a mãe dele bate na porta falando: "E aí, meu filho, você vai levantar? Como é que é? Você não vai trabalhar hoje?" Nisso, o Gregor responde que ele já vai levantar, que ele tava se arrumando. E o gerente bate na porta da casa do Gregor pra saber o que estava acontecendo e por que o Gregor não tinha ido trabalhar naquele dia. E veja só, o Gregor ele trabalha 5 anos pra empresa, ele nunca faltou nenhuma vez, nem mesmo quando estava doente. E na primeira vez que isso acontece, o gerente da empresa bate na porta dele pra saber o que estava acontecendo, por que o Gregor não tinha ido trabalhar. A família começa a ficar desesperada porque o gerente tá ali, o Gregor não abre a porta, a mãe dele começa a achar que ele tá doente de verdade, que ele tá precisando de ajuda. Nisso, o Gregor tá tentando abrir a fechadura da porta, ele já conseguiu sair da cama, rolar da cama, ele conseguiu ficar de pé, e ele tá tentando abrir a fechadura da porta pra conseguir sair do quarto e dar uma explicação pro gerente. Mas o gerente, sem paciência, começa a andar para sair do apartamento e quando ele chega na porta, o Gregor consegue abrir a fechadura e a família inteira, inclusive o gerente, vê ele naquela situação, naquele corpo de inseto gigante e obviamente todo mundo leva um grande susto e acha muito, muito estranho a situação. E olha só, eu não tava enjoada de nenhuma descrição sobre o corpo dele, até essa descrição aqui, que é a cena que o Gregor tá tentando abrir a fechadura. Mas em seguida tentou girar a chave na fechadura com a boca. Infelizmente constatou que não tinha dentes de verdade. E com que então agarrar a chave? Em contrapartida, as mandíbulas eram muito fortes. Servindo-se delas, conseguiu de fato pôr a chave em movimento, sem se preocupar com as lesões que certamente estava causando a si própria, pois um líquido marrom escorria de sua boca, descia pela chave e pingava no chão. Nossa, quando eu li isso, eu senti muito nojo, porque eu tenho medo e tenho nojo de baratas, então só de imaginar um líquido marrom saindo da boca de uma barata, ai que nojo. Então o Gregor consegue abrir a porta
E logo quando ele abre, ele já começa a falar pro gerente que não era preguiça, que ele tava tentando se arrumar para ir trabalhar e que ele logo iria estar lá às 8 da manhã. Mas o gerente já tinha ido embora nesse ponto e o Gregor percebeu que ninguém estava entendendo nada que ele estava falando, porque, afinal, que língua que as baratas falam, né? Quando o gerente vai embora, a família toda tá muito assustada com aquela situação, então o pai pega a própria bengala e começa a empurrar o Gregor de volta pro quarto para ele entrar. E nisso ele acaba machucando o Gregor. O Gregor tem um ferimento no seu corpo, mas ninguém da família parece ligar pra isso. E aí ele passa dias no quarto, a irmã sente um pouco de dó por ele e traz comida num prato, mas o Gregor não sente mais apetite por comida humana. Pro alívio de Gregor, ele ouve a família falando que eles tinham algumas poupanças do dinheiro de quando o pai ainda trabalhava, então eles conseguiriam sobreviver por pelo menos 2 anos com aquele dinheiro, mas que seria melhor cortar alguns gastos, como a empregada que vinha todo dia, agora ela só viria algumas vezes, e também seria melhor eles se mudarem para um outro apartamento que fosse menor e que fosse mais barato, mas pela situação do Gregor não daria para eles se locomoverem para outra casa. Então, assim, o livro mostra como a vida pode ser solitária se você for diferente dos demais. Não solitária por uma escolha, e sim por falta de opção. Ainda mais por aqueles que dizem nos amar. Porque o Gregor, ele aceita a condição dele logo de cara, quando acontece. E ele queria continuar vivendo a vida dele normalmente, mas não dá. Então ele é limitado não só pela condição física dele, mas também pelas pessoas que estão à volta dele e que não querem mais ficar vendo ele no dia a dia. Então nessa condição ele ainda leva em consideração o medo e o nojo da família, então ele resolve se isolar no quarto dele por praticamente todos os dias. O livro tem várias situações, várias cenas que fazem a gente pensar, como a cena em que a irmã mais nova dele tem a ideia de tirar todos os móveis do quarto dele para melhorar a circulação do Gregor, para ele poder andar para lá e para cá pelo quarto sem ter nenhuma limitação, nenhum móvel atrapalhando ele. E a mãe dele fala a seguinte frase: "E não é, portanto", concluiu ela baixinho, quase sussurrando, como se quisesse evitar que Gregor, cuja localização exata desconhecida, ouvisse até mesmo o som de sua voz, pois estava convencida de que ele não compreendia as palavras. "Não é como se nós mostrássemos, ao retirar os móveis, que perdemos toda a esperança de melhora dele e que abandonamos a própria sorte sem qualquer consideração? Creio que o melhor seria tentar manter o quarto exatamente no estado que estava, a fim de que Gregor, quando retornar para nosso meio, encontre tudo imutado e, desse modo, possa esquecer mais facilmente o que aconteceu nesse meio tempo." Mas a irmã, ela sabe que isso não vai acontecer, então isso faz a gente pensar que a mãe ainda tem esperança de que ele volte ao normal, mas a irmã sabe que isso não vai acontecer, que é melhor só aceitar a mudança dele, então ela convence ela a tirar os móveis pro bem dele. E com o passar do tempo vão acontecendo outras situações que vão deixando a família desconfortável com a presença do Gregor, mesmo que ele fique a maior parte do tempo sozinho no quarto dele no escuro. Tem uma situação que acontece em que a mãe dele vê ele na parede escalando, e ela desmaia de susto, de nojo, de tudo, ela acaba desmaiando, e o pai dele, vendo tudo isso, acaba tentando matar o próprio filho, jogando coisas nele. Mas, a pedido da mãe, ele para e não faz isso. E nessa cena que o pai tá tentando matar o Gregor, é engraçado de ler o pensamento do Gregor, porque ele fala que ele se cansa muito mais rápido do que o pai, porque ele tem patinhas, então ele tá tentando fugir pelo quarto, enquanto o pai dá um passo pra cá, um passo pra lá, ele já correu o quarto todo. E é engraçado ver como é diferente, né? A anatomia, obviamente. Também é triste em ver como o Gregor ainda se importa tanto com a família, porque nessa cena que ele tá quase sendo morto pelo pai, ele resolve só fugir pelo chão do quarto. Ele não escala a parede nem o teto, porque ele acha que o pai dele pensaria que a maldade dele tá fazendo aquilo, então ele só foge pelo chão. No final do livro, o Gregor chega a ficar com raiva da família por causa do descaso que eles estão tratando ele. Todos eles já têm, nesse ponto, todos eles já têm empregos novos, eles já conseguem se sustentar sozinhos, a irmã não tá dando mais comida pra ele,
E tem uma última situação que acontece, que é a gota d'água para a família. Eu não vou falar a situação aqui, para não dar tanto spoiler assim. E essa situação acontece e a família concorda que é melhor eles se livrarem do Gregor, porque ele tá mais atrapalhando do que ajudando. Ninguém ali mais vê ele como o Gregor, eles realmente só veem ele como um inseto gigante. Exceto a mãe dele, que ainda assim tinha, apesar do medo, ela ainda assim tinha um carinho pelo filho. E no dia seguinte, eles descobrem que o Gregor morreu. Aparentemente ele morreu de fome. E a família fica muito aliviada, até a irmã, que no começo estava cuidando bastante dele, ela se sente muito aliviada do Gregor ter morrido. E depois que ele morreu, depois de muito tempo, eles saem de casa em família para um passeio. Os pais notam como a filha cresceu naquele tempo, e como ela já tinha virado uma mulher. E assim eles decidem sair daquele apartamento, comprar um apartamento menor que atenda todas as necessidades da família. Eles perceberam que eles não precisavam de um apartamento tão grande assim, porque aquele apartamento tinha sido escolhido pelo Gregor, que sustentava a família no começo. O Gregor, desde o primeiro momento que ele se transforma, ele automaticamente vira um fardo para a família. E apesar da família ter medo dele, ter nojo dele, não quererem nem olhar para ele muitas vezes, ele ainda amava demais a família dele. Apesar dele amar a família dele e falar que gostava de sustentar a família dele, a transformação dele me passa a ideia de livramento. Ele se livrou daquele fardo que ele tinha de sustentar todo mundo e manter a família inteira de pé. Mas ele mesmo acabou sendo o próprio fardo da família, apesar de obviamente não ser a culpa dele. Se você tem a Metamorfose aí na sua estante, você ainda não pegou para ler, eu sugiro que você pegue, porque é muito curtinho, você lê num dia, numa tarde, e é muito, muito, muito bom. É uma história que faz a gente pensar e vale muito a pena checar essa obra incrível. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Me diz aqui nos comentários o que você achou da Metamorfose, se você já leu. E até o próximo vídeo!